de webinar do Wallhost. Estamos aí, essa é a segunda apresentação que estamos fazendo. A primeira apresentação foi há 2 semanas, como criar a sua loja de sucesso. E hoje a gente vai fazer uma palestra um pouco diferente. Nossa palestra hoje é voltada mais para o público de desenvolvimento, de administração, né, sysadmin. E a gente vai compartilhar um pouco do que a gente tem visto, que a gente tem feito no nosso dia a dia. Então, vou começar me apresentando. O melhor é começar da seguinte forma, né? Bem, amigos do Wallhost, falamos ao vivo aqui da Faria Lima, né? Esse grande evento de tecnologia do Brasil. Né? Então, meu nome é Marcos, né? Eu trabalho aqui no Wallhost já há 3 anos, eu sou Chief Architect na parte de hospedagem, né? Nos sistemas voltados à hospedagem, mas ninguém me conhece por Marcos, todo mundo aqui me chama de Shimu. Né? E, obviamente, o apelido que você ganha que está bonitinho, você deixa, né? Se você ganha um apelido que você não gosta, se você faz aquela confusão, aquilo vai ficar. Então, o Shimu ficou, tá legal, eu deixei. Meu e-mail está aí também, se você tiver alguma dúvida que a gente não conseguir endereçar aqui durante a apresentação, fique tranquilo para me mandar um e-mail e, na medida do possível, a gente vai estar respondendo. Eu lembro muito bem disso quando eu publicava e-mails, né, na época. Toda vez que você está dando uma palestra, você publica seu e-mail, né? Mas no dia seguinte, você vai receber um monte de coisa para fazer em Large Pines ou achar uma esposa russa, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, por favor, não façam isso. Nossa agenda de hoje, a gente vai falar um pouquinho do que nos motivou, o que nos fez trabalhar sobre esse assunto, né, sobre o LXC. Vamos falar do LXC em si e depois dar algumas dicas sobre o que a gente tem visto ou da nossa experiência, que a gente tem usado isso no dia a dia. Né? Tem sido algo muito comum aí nas empresas, né, com essa explosão aí do mundo digital, o aumento da complexidade dos sistemas de informação. Se você voltar no tempo aí, vamos falar, cerca de 30 anos atrás, você tinha mainframes, era um sistema praticamente monolítico, ainda existe até hoje, né? Grande parte do core bancário do país aqui, de muitos países, é baseado em mainframe ainda, tem as suas características positivas. Essa tecnologia depois evoluiu para um client-server, uma tecnologia que a gente via 2 camadas, basicamente, um client, que era um desktop, um servidor, normalmente ficava um banco de dados. Você se conectava ali, você tinha uma tela, um sistema que já era bem mais amigável, o usuário já tinha mouse, né? Algo que talvez quem já for mais novo nem pegou isso, já entrou um pouco da evolução disso. Depois a gente começou com sistemas de N camadas, 3 camadas, 4 camadas. Veio a revolução ou a explosão do mundo das aplicações que precisam ser voltadas à web. Hoje, tem a piadinha aí, eu vi em alguma conferência, qual que é a melhor forma de esconder um cadáver, né? Isso aí para a página 2 do Google, né? Que se você estiver lá, ninguém vai te achar. Então, é importante que você tenha o seu sistema feito e você tenha coisas muito voltadas para a web e aí você tem uma quantidade de clientes ou de usuários dos seus sistemas exponencial. Antes você tinha aquele ambiente bem controladinho, ali dentro da sua empresa, você sabe o departamento que está usando, você conhece as pessoas, você sabe que no dia 12, por exemplo, de cada mês, as pessoas vão entrar, vão fazer o que elas precisam fazer, e você se adaptava àquilo. Aqui na web é diferente, eventualmente você lança uma promoção, tudo é muito rápido. E para responder a esse tipo de demanda, essa capacidade de crescimento, as arquiteturas de sistemas foram transformando, foram se evoluindo. Né? Se você pegar os grandes players, aí, as grandes lojas, os grandes sites, você vai perceber que nenhum deles tem 2, 3 componentes apenas para conseguir responder a milhões de requisições por minuto. Você vai ver uma complexidade muito maior, muito grande de
de serviços que precisam ser disponibilizados para que aquele aplicativo não fique, né, não fique com aquela cara de lentidão, você clica, não volta, você, né, aí quando você vê, você já perdeu o seu visitante, né? Então a gente está falando aí de muitos componentes que precisam ser disponibilizados. Nesse slide a gente tem um exemplo, você vai ter um banco de NoSQL, né, se você trabalha na área de desenvolvimento, você já mexeu ou está mexendo com algum deles, você vai ter um template engine para fazer a renderização, você vai ter um web service para prover as suas APIs, as suas respostas para os outros sistemas, suas integrações, você vai ter um serviço de cache, você vai ter vários servidores de aplicação, você vai ter um servidor de fila, você vai ter um servidor de log, você vai ter um storage, você vai ter um banco de dados em read-only, um banco de dados transacional. Isso só aumenta. Agora imagina você pegar isso e cada componente desse, você precisar de um servidor, você precisar controlar uma versão, você precisar de ter automação para tudo isso. De repente você está falando aí de cerca de, sei lá, centenas de componentes ou de RPMs ou de binários que precisam ser entregues somente para você entregar a sua aplicação. Então isso só para tentar contextualizar para onde o mundo está olhando, que tipo de problema o mundo enxergou e o que isso busca a resolver o problema. Um pouco de história, né? A gente vai ver que há cerca de 10 anos atrás a virtualização aqui no Brasil começou a ganhar mais momento, né? Que a gente chama uns 5 anos atrás, mas hoje já é uma realidade. Você já não fala se você vai virtualizar, se você não vai virtualizar. Já não tem muito mais essa opção. É quase certo que você vai virtualizar o seu ambiente de servidores. Não faz muito sentido você pensar em coisas rodando no bare metal, né? Claro que existem aplicações que necessitam de ainda rodar no bare metal, mas a tendência desses tipos de serviço é diminuir, tem diminuído cada vez mais, né? Então a virtualização veio para ajudar muito quem trabalha aí na área de infraestrutura, como sysadmin, hoje provavelmente nem pensa mais em trabalhar sem essa funcionalidade, né? Outro assunto que tem ganhado bastante, né, destaque aí também no termo virtualização é a parte de virtualização de redes, né, as chamadas Software Defined Networks, que tem a mesma proposta, né, de você padronizar, você ter templates, você ter algo muito mais fácil de gerenciar do que o ambiente antigo de caos. A mesma proposição que existe para virtualização também para storage, né, para storage defined, software defined storage, também está ganhando momento, esse está chegando agora, né, esses dois últimos talvez você ainda não tenha na sua empresa, o primeiro de virtualização de servidores com certeza você tem, esses dois pode ficar atento, os grandes players aí de cloud, enfim, todos eles aplicam esse tipo de coisa corriqueiramente, tá? E olhando o stack de serviços que precisam ser disponibilizados, né, a gente vem para o que faltava, que é a virtualização das aplicações. Você precisava rodar uma aplicação, você simplesmente precisava ou de um servidor ou de uma máquina virtual nova. Para você disponibilizar um servidor, o que você precisa fazer? É um servidor físico, se você já tiver ele em estoque, ok, tudo bem. Agora você vai precisar colocar ele no rack, você vai precisar cabear, você vai precisar definir a CL, enfim, tem uma série de coisas que precisam ser feitas, né? Se for VM, isso é mais rápido, porque provavelmente você vai pegar um template que está pronto e vai usar aquele template, mas você ainda tem que fazer configuração de ACL, você tem configuração de usuário, instalação de pacotes, algo que pode ser bastante demorado.
Então, dessa forma, a virtualização trouxe muitos benefícios, a gente usa isso no dia a dia, mas ela tem alguns problemas. Às vezes você pede para provisionar uma máquina, criar uma nova máquina virtual, isso pode demorar, sei lá, 40 minutos, 30 minutos. Existem mecanismos que podem ser aplicados para reduzir esse tempo, claro, mas pode acontecer de você pedir uma máquina e demorar 30 minutos, 40 minutos, ou 2 dias, se tiver por exemplo, um fluxo de aprovação interno, o pessoal de segurança precisa olhar a sua máquina, o pessoal de rede, o pessoal de storage, isso vai demorar um pouco mais, né? Isso também começou a acontecer de uma quantidade muito grande de máquinas virtuais. Aqui no UOL, né, a gente tem centenas de milhares de servidores, então é uma quantidade muito grande de artefatos para ser gerenciados, né? Isso, com aquela complexidade que a gente viu há 2 slides atrás, isso só vai aumentando. Então, imagina aqui, vamos dar um exemplo, saiu uma versão nova do MySQL. O MySQL 6.25 foi lançado há 3 semanas. 2 semanas a Oracle fez o push dele lá no repositório deles. Mas você está rodando o 24 ou o 23, e aí você quer testar o novo. Será que funciona? Será que não funciona? Você vai pedir uma máquina nova. Enfim, esse caos de máquinas virtuais começa a ser contraproducente no seu ambiente. Outra coisa que pode ser problemático, devido a esse tempo ruim, ou esse tempo de provisionamento mais alto, se você precisar de um provisionamento dinâmico, o que é o provisionamento dinâmico? É você precisar de uma máquina assim, on the fly. De repente você está lá com 10 máquinas, aquelas 10 máquinas não atendem. Você precisa subir para 20 máquinas, por exemplo. Isso pode demorar. Se você tiver algo que responda em 2, 3 segundos, 5 segundos no máximo, vai ser muito rápido. Então você pode efetivamente confiar que quando você tiver um pico de requisições, seu provisionamento vai atender muito rápido. E suas máquinas novas que atendem aquela demanda vão simplesmente responder. Você não precisa mais se preocupar. Será que foi? Será que não foi? E como outro problema que muita gente no mundo aí de HPC, né, que é High Performance Computing, reclama das VMs, né, e preferem rodar no chamado Bare Metal, é performance de I/O, I/O de rede e I/O de disco ou de storage. Né? Então eles preferem, para esse mundo, rodar numa máquina física. Já mencionei que a gente tem problemas, geralmente quanto maior a sua empresa, maior problema de burocracia interna você vai ter. Você vai ter fluxos, você vai precisar de aprovações, você vai precisar seguir um certo processo para conseguir efetivamente criar o que você pediu, não é simplesmente me dar. Né? E isso gera, claro, uma certa demora. Então, os Linux, os LXCs, né, os Linux Containers, eles vieram justamente para nos ajudar nesse sentido. Né? Eles, que são não é uma ideia nova, tá, gente? Isso, vai falar, isso é revolucionário, revolucionário? Não, isso já existia em outros sistemas operacionais, né? O Jails no BSD, os Zones no Solaris já tem algum tempo, né? A IBM no AIX tem o dele, a HP também tem o dele, né? No sistema operacional da HP. Então, cada sistema operacional, geralmente esses Unix-based, já tinham o seu flavor para fazer esse tipo de coisa. Então, nessa figura, o que a gente está vendo? Né? A gente está vendo aqui a ideia do modelo tradicional, que eu acabei de falar alguns slides atrás. Quando você tem um servidor físico, em cima daquele servidor físico você coloca um hypervisor, que aí é sua máquina virtual, né? o gerenciador da sua máquina virtual. Então, o mais famoso aqui, o mais conhecido e usado é o VMware. Então, você vai ter o ASX rodando ali na sua máquina. Em cima desse cara, você começa a criar suas máquinas virtuais, as suas VMs. Você pega uma máquina virtual zerada, coloca um sistema operacional. Isso é muito interessante, porque antes você pegava um servidor enorme,
colocava um sistema operacional, você estava amarrado. Aqui, o que é muito interessante é que você, por exemplo, quer usar Windows, quer usar Solaris, quer usar Linux, quer usar Red Hat, quer usar CentOS, quer usar Ubuntu, enfim, você escolhe o flavor, no caso do Linux, que você quer usar, e você não precisa não tem muito trabalho para isso. E depois que você colocou o seu sistema operacional, aí você vem com a sua aplicação. Por exemplo, um MySQL, por exemplo, um servidor, um Tomcat, um Jet. Você vai lá, instala os seus pacotes, e aí você começa a fazer os procedimentos de configuração da sua aplicação, do seu serviço, e ele vai estar disponível para você utilizar. Ok, isso tem uns problemas que nós já mencionamos há alguns minutos atrás, e no LXC a vida muda, ela é mais simples. Veja que a gente não tem mais a camada da máquina virtual ou do hypervisor. Você pega o seu sistema operacional e começa a segmentar ele, né? Essa segmentação são os chamados containers, a containerização, é o nome em português, né? Ruim, mas em inglês é melhor containerization, mas também não é grande coisa, mas esse é o nome. Você começa a criar containers, como se fosse, se você for lá num navio, né? For lá no porto, ver um navio, o navio é enorme, ele é gigante, né? O que está cheio o navio? Está cheio de containers, né? Que são caixas de metais isoladas, lá dentro tem somente o que era para estar lá dentro, uma caixa não interfere na outra, e essa é a ideia dos Linux Containers, tentar reproduzir esse tipo de situação, só que agora no mundo das aplicações, né? Então, uma grande vantagem do LXC é que ele é leve, né? Como ele não tem toda aquela infraestrutura necessária de máquina virtual, de criar toda a infraestrutura necessária, ele roda direto no sistema operacional, ele basicamente ele quase não tem overhead. O overhead dele é mínimo. Você pode até considerar que ele é desprezível. Tá? Você pode até ignorar, porque não faz no mundo computacional aí essa perda aí de performance é desconsiderável. E como o LXC ele foi formado, o que foi feito no kernel do Linux para que ele fosse disponibilizado? O LXC, na realidade, ele usa algumas tecnologias que já estão disponíveis no kernel do Linux há algum tempo, que já são tecnologias bem maduras, né? A gente está falando aí de cgroups. Cgroups é algo que está no Linux há muito tempo, já está comprovado, funciona, né? Namespaces, também a parte de isolamento dos recursos, o chroot também, a parte para isolamento e proteção, a parte de segurança, você pode usar SE Linux, você pode usar PPArmor, enfim. O LXC, na realidade, ele fez algo que era desconexo, digamos assim, ele juntou todas essas tecnologias e deu uma roupagem mais amistosa, amigável para o usuário, digamos assim. Aqui no Almesmo, a gente, antes de usar, a gente utiliza a LXC no nosso dia a dia aqui, em vários produtos que a gente usa, em vários projetos que a gente trabalha. Mas antes do LXC, a gente já usava cgroups. Tem muitas coisas que a gente precisava fazer limitação de recurso, né? E o cgroups é excelente nisso. A gente já usava o cgroups, só que a gente usava o cgroups isolado. A gente não tinha toda a facilidade que o LXC trouxe para a gente, né? As coisas que ele consegue controlar, né? O LXC, por exemplo, aqui tem uma lista, né, do que ele consegue restringir ou limitar, né, os chamados os tunables, né? Todos esses sistemas que estão listados aí já estão disponíveis no Linux. O cgroups, de alguma forma, já tratava eles, né? A gente está falando de, por exemplo, eu quero criar uma máquina, um container com 30% de CPU. Eu quero pegar minha CPU e dar 30% do que eu tenho disponível para aquele container, né? O que você faz? Você seta os parâmetros nesse pseudo file system, ou file system do cgroups, e ele vai fazer o scheduler
do Linux vai se encarregar de distribuir a CPU da maneira adequada para o recurso adequado para a sua aplicação, né? Então, qual que é a grande vantagem? Uma das grandes vantagens do LXC é o seguinte: imagine que você foi lá e pediu para operações, ou mesmo você criou uma máquina virtual com 16 GB de memória e com 4 vCPUs. Essa máquina vai estar sendo utilizada o tempo todo. Você instalou um MySQL, vamos dar um exemplo aqui de um aplicativo web simples. Você instalou um MySQL, você instalou um JET e você instalou um Memcache, por exemplo. E você instalou um Nginx. Esses recursos, esses 4 aplicativos vão estar usando todos os seus recursos em determinado momento? Provavelmente não. Você poderia distribuir o recurso entre eles. Mas também você tem que pensar o seguinte: imagine que eu peguei esses 4 aplicativos e um deles começa a se comportar de maneira inadequada. O que é isso? O que você determina com inadequado? Por exemplo, está usando muita memória, ou está usando muito CPU, está fazendo muito I/O, e esse comportamento inadequado está gerando problemas para as outras aplicações. Então, você não vai querer que suas aplicações fiquem soltas, né? Você vai querer dar um limite para elas. Olha, o Nginx, eu vou querer dar, por exemplo, 1 GB de memória para ele, porque ele não precisa mais do que isso. O meu MySQL, eu quero dar 5 GB para ele, 25% de CPU, e está ótimo. Ele não precisa mais do que isso. E aí você vai fazendo essa conta de forma que você particione, né, os seus recursos da melhor maneira possível entre as suas aplicações. Né? E aí, claro, que o cgroups vai se encarregar de resolver esse tipo de coisa. Tá? Então, o Linux Containers não é novo, né? É bom ter isso em mente, porque às vezes a gente vê muito no mercado de tecnologia, né? A gente vê pessoas ou empresas que, não quero usar, isso é muito novo, vamos esperar um pouco mais para essa tecnologia ficar amadurecida, vamos esperar a versão 2 para a gente conseguir, para poder adotar esse tipo de coisa. E no caso do Linux Containers, como ele já utiliza N tecnologias já bastante solidificadas, você pode usar sem medo. Então, o que você precisa fazer para colocar o LXC para funcionar na sua máquina? Bom, a gente está falando aqui, o LXC, o suporte dele é para Linux, para kernel Linux. Normalmente, a gente começou a usar aqui internamente no kernel 3.5. O kernel está no 4.1 alguma coisa agora. Quer dizer, ele saiu do 3, depois do 3.19, o kernel foi para o 4, tá? Ele não virou para o 3.20. Tá? Mas, então, depois qualquer kernel 3, a partir do 3.10 aí, você já vai conseguir usar sem problemas. Né? Então, você vai fazer o quê? Você vai instalar os pacotes, fazer a parte de configuração de rede, memória, file system, processador. Você precisa gerar uma imagem do seu container e você vai começar a usar os LXC Tools, que são as ferramentas que você tem para subir uma aplicação, parar uma aplicação, como se fosse um boot numa máquina, enfim. Né? Então, quais pacotes ou como você deve instalar os pacotes? No RPM você vai, né, se você usa alguma distro que é baseado em Red Hat ou em CentOS, você vai dar um install e aí tem a lista dos pacotes necessários. Né? Se você está usando uma baseado em Debian, Ubuntu e outros, né, nesse sentido, você vai dar o apt-get. Você precisa habilitar o cgroups no barra da máquina. Só um detalhe, esse mount aqui é para CentOS 6, tá? No CentOS 7 ele mudou um pouquinho. O cgroup não fica mais, que o LXC vai usar, não fica aí, fica em outro lugar. Tá? E é basicamente isso que você precisa para começar a trabalhar. Agora vem as outras partes que você vai precisar configurar. Né? Você vai fazer a configuração, que é criar um arquivo de config para o seu container. Né?
esse arquivo de config, é ali que você determina a rede, como você vai acessar a rede. O normal é você usar uma bridge, então no host onde vai estar o seu container, você coloca uma bridge, né? E aí você, quando vai subir um container, você diz para o LXC que todo o tráfego daquele container vai passar por aquela interface de bridge. Essa bridge você vai ligar na sua ETH0, ETH1, e você já está com aquele container conectado na sua rede interna. Se você precisar sair para a internet, se você precisar de algumas outras coisas, aí tem que ver suas políticas de segurança. Pode ser que você precise colocar uma outra interface de rede, que tenha liberação para ir para a internet, e aí talvez você precise colocar um iptables para ficar fazendo o masquerade das portas, né? O pacote vai sair da VET, né, que é a interface virtual que está dentro do seu container, ele vai sair da VET e vai chegar na bridge. A hora que chega na bridge, a bridge vai mandar para onde? Vai mandar para qual interface aquele pacote. Então você vai ter que criar algumas regras no seu iptable de masquerade para fazer o forward dos pacotes que estão chegando lá. O rootfs, daqui a pouco a gente fala dele, é o que você vai precisar montar para o seu... É como se fosse a sua ISO, né? Quando você instala um sistema operacional, você tem lá o seu barra, né? Que estão todos os seus binários que você vai precisar utilizar. Então, ali, esse é o cara que você precisa apontar no seu arquivo de configuração que você está utilizando, né? Você vai determinar as limitações, isso fica nos arquivos de configurações, no arquivo de configuração do container, né? Você vai fazer os seus mount binds, que é a forma que você tem, por exemplo, de fazer um mount, vamos supor que você tem algum share na rede que você queira disponibilizar para o seu container, para a sua aplicação. Você vai lá e faz, na hora que for subir o container, você faz um mount bind. Você liga aquela pasta da rede naquele diretório dentro do container, e dentro do container todo o acesso está disponível. Se você for usar o SE Linux ou algum outro mecanismo de segurança, agora também é a hora que você vai mexer nesse arquivo de configuração para aumentar, limitar, desabilitar os recursos. Por exemplo, às vezes eu não quero que usuários atachem nesse container. Então você vai desabilitar o atache no container, né? Então existem muitas coisas que podem ser setadas, é bastante configurável, né, essa parte. Então quando você sobe um container, né, quando você vê ele rodando, você entrar lá no sysgroup, no cgroup LXC, o nome do container, ou no caso no CentOS ou no Red Hat 7, aí fica no /sysfs cgroup, né? Você vai ter essa quantidade enorme aí de arquivos, esse pseudo file system que é criado para cada container. Isso é feito automaticamente pelo LXC. Uma parte disso é feita automática pelo arquivo de configuração, uma parte você vai ter que fazer, né? Então você tem lá todos os atributos. Por exemplo, quero ver quanto de CPU ele tem, quero ver quanto de memória, quero ver se a memória estourou, se a memória não estourou. Então fica tudo dentro desse carinha, que aí você pode ter uma visão do que está acontecendo com o seu container. O arquivo de configuração, ele tem mais ou menos esse jeitinho aí, né? Você vai dar o nome para aquele container, onde vai estar o barra, quanto de CPU que você vai dar, a parte de configuração de rede, né? Por onde você vai sair, por onde está o seu link, enfim, quanto de memória, né? Os mount binds, se você quer montar o barra proc, se você não quer montar o barra proc. Então, algumas aplicações precisam do barra proc montado. Por exemplo, o Java. Se você vai rodar containers, se você vai rodar Java dentro de containers, o Java a hora que você for subir o seu Tomcat, seu Jet, seu JBoss, enfim, qualquer que seja, ele vai pedir o barra proc montado. Se você não tiver o barra proc, ele nem vai subir. Né? Então, mas todo esse tipo de coisa, vocês vão descobrindo isso à medida que vocês vão utilizando. Né? A gente aqui está dando como se fosse um kick-off para vocês, para gerar o interesse, né? E aí, a partir daí, vocês conseguirem trabalhar, se tiver dúvida, depois entre em contato com a gente. Bom, enfim, LXC Images. O que são LXC Images? É a ISO do seu container, como se fosse lá no VMware ou
na virtualização que você usa aí, Zen, KVM, enfim, qualquer que seja, você tem aí a sua máquina virtual, ela tem um template, né? Ou uma ISO, enfim, alguma coisa que tem como se fosse o HD daquela máquina. Para o container é a mesma coisa. Você tem as imagens do container, né? Ele é a sua ISO, né? E aí, normalmente, quando a gente sobe um container, o que a gente quer? A gente coloca o container, a maioria dele, em read-only. Para quê? Para que aquele container não consiga escrever nada, mexer nada. Para que você tenha N containers, né, rodando ao mesmo tempo e não mexam ou estrague nenhum dos arquivos que está lá dentro, né? Como se fosse o barra, ou o seu C é read-only, né? Onde você vai escrever? Vai ter os lugares para você escrever que você determina lá no seu arquivo de configuração, mas o barra user, o barra etc, o barra bin, por exemplo, você não quer que o usuário ou que o container, né, escreva por lá. Que é uma porque isso aí é shared, né? Então, se uma aplicação mal comportada ela escreve, por exemplo, em algum arquivo que não deve, de repente você tem um vírus ou alguma coisa compartilhada para todo mundo. E qual a maneira mais fácil de gerar? Nós aqui, internamente, nós usamos o Docker. Né? Daqui a pouco eu vou, eventualmente, ter um slide para falar de Docker, mas a gente usa o Docker. Tá? Então, aqui tem um trechinho de código que a gente está fazendo, usando uma API de client, né, do Docker, no Docker Client, nesse caso é em Python, né? A gente está fazendo um build de um template. Depois que você faz esse build, você entra lá e fala o seguinte, olha, exporta para mim esse file system, no final das contas vai sair lá uma quantidade de arquivos lá, e com esses arquivos você pega, por exemplo, no nosso caso, a gente monta um spec file e gera um RPM. E aí você está pronto para pegar aquele container e distribuir ele aí internamente para você usar. Então, aqui tem essa listagem mostra um diretório, né? Como é que é um diretório de um rootfs, por exemplo, nesse caso aqui de um MySQL. Esse aqui é um MySQL que a gente fez template dele. Então, se você entrar nesse rootfs, depois que você montou você gerou a sua imagem, você vai ver que exatamente tem todos os binários do MySQL, tem tudo lá dentro. Né? Para que isso? Na hora que o container subir, ele nem vai saber que ele está containerizado, que ele está enjaulado ali, que ele está preso. Para ele está funcionando tudo certo, para ele a vida está normal. Nada está diferente, nenhum recurso dele foi tirado, ele nem sabe o que está acontecendo. Tá? A próxima ferramenta que você vai ter que aprender a usar é o chamado LXC Tools, né? O LXC veio com uma grande facilidade que o LXC trouxe foram os tools. Porque antes de ter o LXC, a gente conseguia fazer as coisas, mas a gente tinha que fazer tudo manualmente, via cgroups, criar os cgroups para aquelas aplicações, fazer o set dos process IDs para ficar tudo encaixadinho. Com o LXC Tools, a vida ficou bem mais fácil, né? Que faz parte do pacote, essa é a ideia dele. Se você der um LXC Tools, por exemplo, você vai ver vários containers rodando, né? Aí se você dá um LXC info em um dado container, você vai ver algumas informações. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um container Java, qual que é o IP dele, há quanto tempo, qual que é a VET que ele está usando, quantidade de bytes que entrou, quantidade de bytes que saiu, né? Quanto que ele está usando de memória. Você tem todas as informações que aquele container está utilizando. Você não precisa mais ir lá, ficar dando PS, tentando cavucar nos arquivos, no /proc, para saber quanto que aquilo está usando de memória, quanto que aquilo tem, enfim. Já está tudo pronto aqui, o Tools fez esse trabalho sujo por debaixo dos panos. E um comando que nem para a gente em ambiente de desenvolvimento é muito útil é o attach. O attach é como você entrar na sua máquina virtual, entrar no console da máquina. Né? Você vai lá, dá um attach, vai abrir um TTY para você. Você vai lá e vai dar os comandos que estão disponíveis lá dentro. Né? Você vai dar um PS, você pode dar um kill, se o usuário tiver direito a kill, enfim, você faz tudo que você precisa. O que é importante dizer é que o LXC ele restringe
né? Isso já faz parte, né, dos mecanismos de segurança do sistema operacional. Vamos supor que você entrou em um container. Você só vai conseguir enxergar processos e recursos que estão disponíveis para aquele container. Mesmo que o /proc esteja montado, se tiver outro container do lado rodando, você não vai conseguir enxergar, você não consegue fazer nada. Claro que se tiver um exploit lá, né, que não saiu ainda, mas normalmente, se não tiver nenhum problema aí de segurança, de exploit, etc., você só vai conseguir ver aquilo que você tem acesso. Você não vai conseguir, por exemplo, dar um kill numa máquina do lado, né? Então, isso torna esse recurso bem seguro, tá? Bom, essa dica de abstração, né, ela sempre, quem trabalha em tecnologia, seja em desenvolvimento de sistemas, seja em administração de sistemas, enfim, a regra que há muito tempo a gente usa é a abstração, né? A abstração, eu quero esconder a complexidade. Eu gosto de falar que é a regra da salsicha, né? O que é a regra da salsicha? Você não quer saber como aquilo é feito, entendeu? Você quer comer. Você não quer saber o detalhe. Você não pode imaginar que todo mundo vai conhecer todos os detalhes que você tem de um dado recurso. Às vezes você não tem uma equipe que consiga trabalhar todos aqueles recursos ou daquela forma que você precisa. Você não tem braço disponível para 10 pessoas, senão os 10 vão fazer a mesma coisa e seu processo interno para. Então o que você faz? Você cria uma camada de abstração, uma camada que simplifica o uso daquele recurso, e aí todo mundo vai usar a partir daquilo ali, a partir da abstração, né? E a outra coisa, quando você abstrai, você vai esconder a complexidade do seu sistema, né? Você não quer saber, se você olhar esse trecho de código aí, é uma piada, claro, mas quem já não passou por isso, né? Você abre um código para alterar, você fala, meu Deus, o que o cara estava pensando quando ele fez isso, né? Então, quando você abstrai, isso diminui. Aqui tem um exemplo que a gente usa aqui internamente. A gente, quando vai disponibilizar um container, nós criamos uma camada na frente do LXC, que são chamadas de web service. Então você coloca um web service na frente do LXC, né? A gente colocou um componente na frente do LXC, e aí a gente manda uma chamada web service para ele. Com essa chamada, para o invocador, ele só precisa saber os parâmetros, né, da API. Você coloca lá, você documenta isso nas suas APIs e pronto. Ele não precisa saber que os cgroups, ele não precisa saber que você usou Docker para montar o seu template, ele não precisa saber que você usou VET, que tem IPTables, enfim, ele não sabe de nada. Você simplesmente deixou ele num nível acima, você vai descobrir que seu usuário vai usar muito mais o seu serviço, né? Então, isso facilita muito. Bom, a outra dica que a gente tem aqui muito importante, a gente já usa o LXC desde antes da versão 1, ele está na versão 1.1 agora, a gente usa desde a versão 0, estava em beta ainda, 0.5, 0.6, 0.7, enfim, a gente foi passando por todas elas. Fique atento nos updates de kernel. O kernel tem bastante alteração, então até a versão 3.10, 3.14 ainda tinha muito bug aí, a gente via muita correção que nos afetavam internamente aqui, das coisas que a gente fazia, das coisas que a gente faz, então a gente estava sempre atento aí no kernel, nos commits do Git, para ver se não tinha nenhum commitzinho lá que poderia te afetar. E se aquilo te afeta, você vai lá, gera uma versão nova de kernel, ou pega pronto, né? Para que você não tenha problemas em produção. Aqui tem um bug que a gente pegou, né? A gente foi afetado por esse bug acho que 1 ano e meio atrás, tinha um bug no OM. OM é o Out of Memory, né? Um processo que fica rodando no Linux e ele fica verificando se o limite de memória que você deu para um determinado recurso, no caso aqui para o container, se ele foi atingido ou não. Se ele foi atingido, você tem duas opções no caso do Out of Memory. Você pode matar o processo, ou você pode colocar o processo em hold até que a memória fique disponível.
Tá? Depende do caso, você vai usar kill, depende do caso, você vai usar wait, a gente usava kill, né? Nesse caso especificamente era um kill que era necessário. De vez em quando, de tempos em tempos, acontecia um bug no kernel, que o kernel entrava em pânico, porque ele fazia um kill que não liberava a memória de maneira correta. Então essas atualizações de kernel vêm a corrigir esse tipo de coisa, você só vai saber disso quando você tiver o problema, e se você tiver, mesmo se você não tiver o problema, fique olhando os updates, porque eles podem ter coisas que você fala, isso vai me afetar, então eu vou né, aplicar esse tipo de coisa. Né? Algumas coisas que são muito importantes, vocês têm sempre que testar bastante o que você está fazendo, né? Essas coisas, muita coisa nova, né? O LXC já não é tão novo, né? Quando a gente começou ele era muito novo, agora já não é novo, mas sempre teste bastante. Algo importante quando você for mexer com coisas Linux aí, você ter um kernel com debug mode em algumas máquinas de produção, né? Tenha isso pronto, porque se você precisar, de repente, com algum bug, você não tem, às vezes a máquina trava ou a máquina congela, você não sabe o que aconteceu. Como é que você vai analisar o problema? Como é que você vai fazer um stack trace do que está acontecendo? Né? Então, é bom que você tenha. Não precisa ter em todas as máquinas, mas algumas é bom que você tenha. Enquanto você não tiver certeza que o ambiente está estável, você pega algumas máquinas e deixa o Kadamp habilitado. Então, se você quiser, se você googar esses assuntos aí, você vai achar bastante post aí de como fazer isso. Se você não conseguir, ou se tiver alguma dificuldade, pode me mandar um e-mail aí que eu te passo algumas dicas, né? Sempre teste muito, sempre né, o cara de teste, nosso tester aqui é muito engraçado, porque quando ele acha um bug, ele fica feliz. Ela sai saltitando achando um bug, né? Como se for... o dia dela fica feliz porque ela achou um bug, entendeu? Não importa se o desenvolvedor está lá miserável, chorando, deprimido, né? Ela está feliz, então ela fez o trabalho dela, né? Outra coisa muito importante, faça overcommit, né? A virtualização, isso já acontece muito. O container, faça isso também. Pegue o seu recurso e use e abuse dos recursos. Qual que é a lógica aqui? A tendência é que se a sua aplicação estiver toda bonitinha, toda certinha, ela vai... É bem possível que os recursos não sejam todos utilizados. A máquina fique dormindo. Então, o que você faz? Você faz igual a companhia aérea, você faz overbooking, né? Que aqui tem outro nome, overcommit, né? E saiba que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Quando você chegar para fazer, vai ser mais difícil, não vai ser tão simples quanto eu estou te dizendo aqui ou quanto você viu na apresentação, né? PPTs são ótimos, né? Quadradinhos se encaixam, sonzinhos tocam, pessoas sorriem, né? Quando a gente vai para a produção, as coisas são um pouco diferentes. Quem tem experiência aí já, com certeza, já sabe do que eu estou falando. Tá? Bom, a gente quando foi fazer o nosso componente que fica na frente do LXC, a gente fez um componente interno usando Go. Go é uma linguagem nova, né, você procurar aí... Eu vou falar novo porque, se a gente pensar em COBOL, Java, C, C++, né, linguagens bem antigas, o Go está chegando aí no mercado agora. Então, mas é uma linguagem procedural muito bacana. O LXC foi feito utilizando o Go, então esse foi o nosso principal motivador, porque a integração é nativa, né? Eu tenho APIs e coisas entre elas de forma automática, né? E é sempre divertido você poder aprender uma coisa nova, né? Nós que trabalhamos em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, a gente gosta de pesquisar coisa nova, a gente quer fazer coisa diferente, né? Enfim, a gente está buscando isso. Então, se você nunca ouviu falar, não sabe o que é, dá uma pesquisada, se divirta, você vai ver. Além de muito eficiente também a linguagem, tá? Aqui um exemplo de uma chamada de web service, bem parecida com aquela que eu fiz no exemplo anterior, mas aqui é uma web service, uma chamada web service para provisionar um container, né? Nesse caso aqui, a API que nós criamos aqui, eu passo o nome, o host do site, o nome do usuário, qual que é os domínios que aquele site serve. Esse home dir, lembram que eu falei do mount bind? Isso daqui
é o mount bind que eu vou fazer. Né? Eu vou lá no meu storage e vou mapear o home daquele usuário para esse diretório. Aqui, qual que é alguns parâmetros de configuração da minha aplicação. Nesse caso aqui, eu estou falando que é um Tomcat 8 com JDK 8. Né? O meu container precisa saber disso para escolher qual que é o container que ele vai usar. Quanto de memória eu vou ter, quanto de CPU eu vou dar. Nesse caso aqui eu falei 25. O que é 25 nesse caso? É 25% da CPU disponível naquele CPU. Então, se você tiver, por exemplo, 4 vCPUs, ele vai ter 25%. Né? O que é o pior que pode acontecer aqui? Você colocar 4 containers, os 4 containers estão rodando a 100% de CPU. Se você olhar a CPU, o host que estão aqueles containers, vai estar com idles próximo de zero. Se eu tiver só um container rodando e aquele container está a 100% de CPU, está usando todos os recursos, se você for no host, o seu idle vai estar em torno de 75%, porque você deu 25% para o seu container. Né? Aqui o nome e aqui alguns outros parâmetros. Né? Se você tem acompanhado aí o mundo de LXC, de containerização, de cloud, enfim, você com certeza ouviu falar de Docker. O que é o Docker? O Docker, lembra que eu comentei sobre abstração? O Docker é exatamente isso. É uma abstração para a camada de containerização. Eu falei de LXC, mas existem outros mecanismos de containerização. No próprio Linux, vai existir no Windows, a Microsoft já lançou, já anunciou, acho que está em beta, eles fizeram uma palestra, eles fizeram já esse ano, aqui quer dizer, mundialmente com certeza, mas aqui quando foi o KubeCon São Paulo, no mesmo dia do KubeCon, a Microsoft fez um evento sobre o Docker para Windows, então o suporte deles no Docker para Windows, eles estão trabalhando junto com a Docker, né, para justamente ter esse tipo de coisa. Né? E o que é o Docker? O Docker é uma camada intermediária entre o LXC, ou o seu mecanismo de containerização, e a complexidade. Quer dizer, você não vai mais acessar o LXC, você não vai mais acessar as APIs da Microsoft quando tiver, você não vai acessar o Jail, você não vai acessar os zones, você vai acessar o quê? As APIs do Docker. Né? Como ele fica, né? Como é o desenho do Docker? Esse primeiro é o hypervisor, né, que a gente falou no começo. Eu não deixei claro aqui, eu acho, mas é bom salientar que você pode rodar o seu container em uma máquina virtual. Tá? Você pode rodar ele numa máquina física, mas por motivos outros aí, você vai, olha, eu quero pegar o meu container e rodar em cima de uma máquina virtual, não tem problema nenhum. Tá? Funciona perfeitamente. A maioria dos nossos deployments aqui internos são usando máquina virtual, né, container com máquina virtual. Aqui eu tenho o desenho do hypervisor, né, que é o servidor físico, o Hyper-V, a VM, o sistema operacional e a sua aplicação. Aqui eu tenho o desenho do LXC, justamente como a gente já havia mostrado, né? Você tem o host físico ou virtual, o seu sistema operacional que já está lá, e a sua aplicação, suas N aplicações. Quando você tiver Docker, é uma camadinha de acesso, uma camadinha de API que você colocou em cima das aplicações. Dessa forma, você não precisa conhecer tudo que está acontecendo lá dentro. Né? A regra da salsicha. É gostoso, vou comer. Não quero saber como é feito, senão você nunca mais vai comer. Tá? Bom, enfim. Estamos chegando à parte final aí do nosso webinar. Um resumo, né? O LXC tem se mostrado aí excelente recurso para simplificação do seu ambiente. Se você também estiver acompanhando aí a evolução aí dos ambientes de desenvolvimento, dos processos, você também está ouvindo muito falar de delivery contínuo, teste integrado, enfim, tudo isso você tem ouvido falar bastante, né? O LXC ajuda bastante nisso, né? O Docker também, né? Mas hoje a palestra não é de Docker, um dia pode até fazer uma sobre isso, tá? Mas é uma excelente solução para simplificar seu ambiente. Ao invés de você ter 10 máquinas virtuais, você vai ter, por exemplo, uma máquina virtual e 10 containers lá dentro. Saiu a versão nova do MySQL. Você vai pedir uma máquina nova, instalar coisa nova,
porque se você instalar em cima do outro, vai dar conflito de shared libraries, vai ser um inferno. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um container novo para a versão nova do MySQL. Rodou, deu certo? Você faz o push para produção. Vamos supor que saiu a versão nova do PHP. Tem um monte de biblioteca de interdependências, de Perl, Python, enfim. Você trocou a versão do MySQL, do PHP. Se você tinha o 5.6, o novo já não tem o 5.6 e o 5.5. As dependências, uma mata a outra. Quer dizer, o LXC vai te ajudar a não precisar criar uma máquina virtual para cada carinha desse. Você vai lá, cria um container. E aí é muito rápido criar um container. Você vai achar um monte de coisa pronta na internet, né? Se você usar o Docker para gerar sua ISO, o Docker Hub, nossa, tem container para tudo que você imaginar lá, até para coisa que você não deveria estar lá, está lá. Então tem bastante coisa, tem bastante recurso disponível para que você não precise ter retrabalho. Né? Isso vai trazer uma nova dinâmica para o seu ambiente, ele vai ficar mais versátil. Seu ambiente de testes automatizados vão ficar mais íntegros, porque você vai ter coisas bem próximas do que vai ser a sua produção. Né? E super importante às vezes você quer usar uma tecnologia, mas é só uma empresinha lá que está usando, e aí você vai chegar para o seu chefe ou fazer uma apresentação corporativa e falar, mas por que eu devo usar isso? Tem esse tanto de gente usando, mas quem que é? É o xingling.com. Aí provavelmente talvez você tenha problemas em ter uma aprovação interna, né? Agora, a hora que você falar que aquilo está sendo usado por Google, Red Hat, Microsoft, enfim, Amazon, UOL, eu falei UOL por último, que é o mais importante, né? Então, eu podia falar primeiro, mas o mais importante falei por último. Né? Então, você pode ter certeza que aquilo ali, além de estar sendo evoluído, como tem muita gente usando, bugs que forem, vai ter gente olhando para os seus bugs, porque seu bug vai ser publicado em algum lugar e alguém vai corrigir aquele negócio. Né? Eventualmente você vai corrigir um bug e vai fazer um push para algum Git aí, para o kernel, para o LXC, enfim. Então, ligue já, comece a usar imediatamente, tá? Não fique com medo de achar que essa tecnologia é obscura, que não tem ninguém usando, que isso vai morrer. Não, isso funciona, tem muita gente usando e você precisa conhecer para gostar. Quando a gente começou a usar, a gente não parou mais, porque realmente é muito bom. O que eu tinha para falar do webinar é isso. Eu vou fazer alguns anúncios e depois vou passar para a parte de perguntas e respostas. Tá? A gente tem, o Wallhost tem um site com diversas informações técnicas, né? wallhost.com.br, não só informações técnicas, mas informações também para usuário que não é tão técnico, né, quanto o desenvolvimento, para usuário final, para a gente que quer montar uma loja, para e-mail, mail marketing, enfim, coisas, vários assuntos ligados com tecnologia, né? Então você vai entrar no wallhost.com.br/academia e vai ver um monte de artigos publicados. Fique lá, olhe sempre que tem sempre coisa nova, né? Dia 21 a 25 de julho, The Developers Conference em São Paulo, o TDC, estaremos lá, o Wallhost vai estar lá. Estivemos na KiCon São Paulo, estaremos na KiCon Rio também, a KiCon Rio de 24 a 28 de agosto, tá? Então, fique atento, sempre tem muitos assuntos interessantes. Lá, com certeza, você vai ouvir falar de Docker, de Delivery Continuum, de LXC, enfim, todas essas coisas que a gente está falando aqui, você vai ouvir lá. Fique atento nos nossos webinars, vamos ter mais. Alguns técnicos, outros não tão técnicos, enfim. A gente mescla o conteúdo aí. Né? E a gente usa bastante. A gente tem uma plataforma nova de banco de dados. Né? Se você entrar lá, você vai ver que é um MySQL bem recente. Se você comprar uma hospedagem, você vai ter um MySQL bem novinho, bem bacana, que performa muito bem. Como se surpreenda, venha para cá, para que você use a nossa plataforma de banco. Eu vou abrir para perguntas e respostas agora. Deixa eu ver aqui.
Então tem uma pergunta aqui do Sandro. Isso já está pronto para produção? Sandro, está sim. Nós usamos aqui em vários produtos, inclusive usamos na nossa plataforma de banco de dados, que eu acabei de mencionar. Ela entre lá e se surpreenda, ela funciona muito bem. Tá? Então pode usar, tem muita gente usando, tá? Então, deixa eu ver aqui. Júnior, como isso pode me ajudar no dia a dia do desenvolvimento? Então, Júnior, conforme eu falei, quando você está desenvolvendo alguma coisa, existe uma grande possibilidade que você tenha que criar N serviços para conseguir entregar alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Né? Você precisa de uma MySQL, você precisa de uma Encache, você precisa do Nginx. E cada carinha desse tem tem versões, tem configurações que você precisa gerenciar. E sai uma versão nova. Ao invés de você criar uma máquina nova, você cria um container novo. Vai ser muito mais rápido. E a outra coisa, você não precisa de 10 máquinas. Você vai precisar de uma máquina só. É muito mais fácil você conseguir uma máquina. Você pode rodar no seu laptop, inclusive. Você não precisa de uma máquina virtual. Você pode rodar no seu Se você roda Linux na sua máquina, no seu laptop ou no seu desktop, você não precisa de nada. O container já está lá rodando. Você sobe o container e pronto. Então está muito rápido. Tá? Robson, quero usar o Docker aqui na empresa. Como eu convenço o pessoal? Robson, essa é até fácil, porque se você olhar aí no que os grandes players estão fazendo, todos eles estão investindo muito pesado nisso. Né? Então, se você der 2 gugadas aí, não precisa ir nem na página 2 para achar um defunto lá, na página 1 você vai ver quantas empresas e quanto de serviço e produto está sendo gerado em cima disso. Se você lembrar um pouco, vamos rememorar aí cerca de 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, aqui no Brasil 5 anos, mas vamos pegar o mercado americano, 10 anos atrás, a gente via esse mesmo buzz aí para virtualização. E hoje, virtualização virou o que virou. Né? Então, a gente está imaginando, as empresas estão enxergando o Docker justamente como o Docker, o LXC, essa tecnologia de containerização, justamente dessa forma. Então, é a hora de você colocar isso para usar. Alcides, está agradecendo a apresentação. Então, ele gostaria de saber se o futuro da computação está baseado nessas caixinhas denominadas containers. Nós acreditamos que sim, Alcides. Como a gente mostrou aqui no início, o stack, né, se a gente pegar um stack, a gente tinha a virtualização começou a atacar servidores, depois atacou rede, atacou storage, e qual que era a outra partezinha, outro pedacinho que faltava, muito importante? Justamente a parte de virtualizar as aplicações. Chegaram a existir algumas coisas isoladas, aplicativos proprietários, eu já vi muito disso para Windows, para Linux nem tanto, mas já chegou a existir aplicativos que tentavam fazer esses containers, essa virtualização de aplicação. Né? O LXC, o Docker e essas tecnologias já vieram justamente para endereçar esse tipo de coisa. E como o mercado está apostando muito pesado nisso, você pode ter certeza que isso, não vou nem te falar que vai pegar, isso já pegou. Né? Tem uma outra pergunta aqui da Renata. A LXC é a mesma coisa que VMware? Não, Renata, é diferente. O VMware é um hypervisor, ele está numa camada inferior, né? Se você olhar o stack do servidor que eu coloquei aqui alguns slides antes, você vai ver que o VMware, ou o KVM, enfim, que o VMware, vamos falar da pergunta específica, né? Que o VMware tem outras coisas, ele faz outras coisas que o container não faz. O VMware, por exemplo, ele te entrega uma máquina que você pode rodar, se você instala o VMware numa máquina, você vai poder rodar Windows, Solaris, você vai poder rodar Linux. O container, o LXC, ele vai ter que rodar no mesmo sistema operacional que o host
está sendo operado. Então, se você tem um container rodando, se você tem um host rodando com Linux 3.18, kernel 3.18, CentOS 3.18, 107 com 3.18, seu container vai estar rodando em 107 3.18. Tá? Então, essa é uma diferença, uma vantagem ou uma desvantagem do LXC em relação ao VM. Bom, o Sérgio está perguntando se tem muita gente usando essa tecnologia. Sérgio, tem muita gente. Tem gente pra caraca. Não vou falar outra palavra, mas... Hã? Tá. O Wellington está perguntando se vocês fazem o deploy da aplicação ou do container. Existem as duas possibilidades, Wellington. Você pode fazer o deploy da aplicação, e aí, nesse caso, se você fizer o deploy da aplicação, se tiver uma versão diferente da aplicação, aí você vai precisar de uma nova imagem do container. Né? De outro lado, se você fizer o deploy, se você fizer um container, digamos assim, JustOS, né? Um container zerado, você vai poder colocar aplicações. Por que a gente, no nosso caso aqui, nós preferimos entregar o container com a aplicação? Por quê? Porque ele já fica customizado, ele já fica tunado e, digamos assim, enjaulado somente para aquela aplicação. O objetivo é justamente esse. Se eu pegar um container vazio e começar a colocar a aplicação lá dentro, para mim foge um pouco, é quase igual você pegar uma VM e começar a colocar N coisas lá dentro. Na hora que vier um conflito de shared lib, como você vai resolver? Vamos supor que você precise disponibilizar PHP 5.5 e 5.6 no mesmo container. Pode dar conflito de shared lib. O que você vai fazer? Então, mas os dois funcionam. Tá? Deixa eu ver aqui. O Gilberto está perguntando se é melhor aplicar Red Hat 6 com Docker ou Red Hat 7 com LGC. Gilberto, não tem tanta diferença assim. Claro que se você estiver usando Red Hat 6 com kernel 2.6, eu vou te falar que é melhor usar Red Hat 7 porque está com kernel 3.10 e está pegando os fixes mais novos do 4, né, que eu já expliquei, eles não são 4. O 4.1 era para ser 3.20, mas os bugs e securities estão sendo aplicados no 3.10. Tá? Então, a principal diferença aí, se você for usar Red Hat 6 com kernel 2.6, eu vou te falar, não use, não faça isso, vá para Red Hat 7. Tá? Mas você pode instalar, nós temos casos aqui que a gente usa a kernel 3x com 106 ou com Red Hat 6 e aí usando LXC. Tá? Então, as duas coisas vão te atender. Geralmente, ainda está na tecnologia, na cultura da empresa, porque para você mudar de um para o outro, houve mudanças aí do Red Hat do 6 para o 7, o sistema de serviço, o barramento, enfim, algumas coisas mudaram. Então, se você tinha aplicativos ou automações que funcionavam no 6, talvez eles não funcionem no 7. Você vai ter que migrar para o 7 primeiro e depois conseguir funcionar. Tem mais uma diferença. Tem uma pergunta aqui do Hector. Qual a diferença com o OpenVS? Pelo que eu me lembro, eu não usei tanto o OpenVS, mas eu acho que ele se propõe a fazer a mesma coisa. O LXC e o OpenVS, eles são concorrentes. Eu não vou saber te dizer o detalhe, porque eu não tenho tanto conhecimento de OpenVS. Mas ele se propõe a fazer a mesma containerização dos recursos. Tem mais uma pergunta. Ezequias, os updates de kernel podem trazer alguma quebra no LXC? Sim, podem trazer sim, Ezequias. Vou dar um exemplo para você. Nós tivemos do kernel 3.17 para o 3.18, foi mudada uma relação, alguma coisa do NFS com lockd. E quebrou um build interno que a gente tinha aqui. A gente teve que fazer o downgrade do NFS do client da versão 4 para a versão 3. Fazer um mount com versão 4 ao invés da versão 3. Então, pode acontecer? Pode.
É justamente por isso que você tem que testar. E como é muito fácil gerar um kernel e fazer uma imagem nova, né? Então você consegue muito facilmente testar. Se você, ainda melhor, tiver uma pessoa que testa, se você tiver uma área de tester testando as suas coisas, é bom, mas se você tiver teste automatizado, é ainda melhor. Aí você pega um conjunto de situações que você gostaria de testar e você aplica aquilo lá. Se passou, você vai ter confiança que aquilo pode ir para produção. É claro que muita coisa a gente só pega em produção, porque é muito difícil aí você, às vezes, simular carga. Tem coisa que vai aparecer na hora que você tem 100 mil requisições por segundo, ou que você tem 5 mil usuários conectados, né? Então, às vezes, seu teste não pega, mas existe esse risco, você tem que estar atento e tem que ter os mecanismos de defesa para isso. Bom, tem alguém que quer me enforcar. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Eu vou ler e depois... Marcos, Eduardo. A pergunta é do Eduardo. Eduardo Quagliato. Vou te jogar uma corda. Hoje, caso eu tenha vontade e a necessidade de rodar minha aplicação utilizando o RxC em serviço ao host, quais serviços de vocês eu utilizaria e como seria essa arquitetura? Então, se você escolher usar a nossa hospedagem, a parte dela você já vai estar usando, você vai receber de brinde, né? Liguejar, você vai receber de brinde isso. Mas não espera, você vai receber de brinde. Se você comprar um container hoje, se você rodar em Linux, os seus containers PHP e cenas do próximo capítulo, não conta para ninguém, mas tem novidade, vai sair coisa nova, tá? Em breve, tá? Vão ter outros flavors que estão saindo, tá? Você já vai receber um container de brinde, digamos assim, tá bom? Gente, o que eu tinha para dizer hoje é isso, o nosso tempo já até se estendeu um pouquinho. Gostaria de agradecer a presença e a paciência de todos. Stay tuned para a nossa próxima apresentação. Um abraço. Esse